Namaskar e sejam bem-vindos à nossa lição número 6. Hoje nós vamos falar sobre a parigraha, sobre viver corretamente e de uma forma simples. Teremos uma pequena prática de meditação e depois também falaremos sobre tapa, serviço ao próximo. E ao final, uma nossa sessão de perguntas e respostas. Bem-vindo, Dada! Namaskar, obrigado. E bem-vindos a todos vocês a essa lição número 6 do nosso curso. Eu vou começar com uma revisão do curso, a nossa prática que estamos fazendo, que seria meditação com mantra universal Bhavanam Kevalam, e a prática do Dhyama, que a gente está fazendo agora 4 pontos, e estão fazendo 2 pontos do Niyama. Hoje vamos completar o Dhyama com 1 ponto do Dhyama, que é a Parigraha, e vamos para o 3º ponto do Niyama, que é o Tapa. E esses vários pontos do Dhyama Niyama, na verdade, são práticas, coisas que a gente tem que utilizar na nossa vida de cada dia. É muito bom assim escrever esses pontos e uma pequena definição deles. E durante o dia a gente sempre procura lembrar desses pontos e nas situações apropriadas a gente aplica esses pontos. E aí é a prática do Dhyama Niyama. Se a gente consegue fazer bem o Dhyama Niyama, a meditação vem muito mais fácil, muito mais tranquila, e a gente consegue ir mais profundo. E a qualidade da nossa vida também muda, fica uma vida mais equilibrada e tudo, né? Bem, e agora vamos ver um pouco como vocês estão com a prática de vocês. E gostaria de saber se praticaram a meditação essa semana. E como sempre, eu estou sempre repetindo que é importante praticar a meditação. Porque praticando é como a gente vai conseguir ter os benefícios da meditação. E esses benefícios são algo que muda um pouco o modo como a gente vive, não fica tudo muito mais equilibrado, mais tranquilo, a vida flui melhor e principalmente a gente pode enfrentar as dificuldades da vida de cada dia muito melhor. Bom, metade de vocês já deram a resposta. Falta ainda uma metade, se alguns mais responderem seria bom. Bom, passamos, ok, agora rapidamente aqui, já estão 75%, ok. Vamos ver os resultados. Aí está o resultado, 1/4, ou 25% de vocês estão fazendo meditação todos os dias 2 vezes, e 75% seriam 3/4 todos os dias ao menos uma vez. Quer dizer, está todo mundo praticando, todo mundo está fazendo um esforço, isso é bom. Com o esforço a gente vai ter resultados. E a gente vai falar um pouco desse esforço hoje, porque entra num dos pontos de Niyama. Mas agora, primeiro, eu vou passar para o ponto de Dhyama. O último ponto, a Parigraha.
Na figura vocês veem os 5 pontos. O que seria esse aparigraha? Praticamente, para viver, a gente tem necessidade de certas coisas, muitas coisas. Mas o que acontece é que muita gente quer mais. Querendo mais, a gente acaba acumulando coisas supérfluas, coisas que não são tão importantes na vida. E nesse acumular tantas coisas, o que acontece? Se eu tenho muita coisa, tem muita coisa para ocupar a minha mente, muita coisa que eu tenho que preocupar. Então, fica mais difícil de meditar. Não só isso fica mais difícil para mim meditar, fica também mais difícil para a sociedade viver. Por quê? Algumas pessoas vão ter muito, coisas que nem mesmo vão ter necessidade, e outras pessoas vão ter pouco, insuficiente para as necessidades deles. Nesse tipo de sociedade, o desequilíbrio, gente que tem muito, gente que tem pouco, aumenta a criminalidade, aumenta a pobreza, tantas situações se desenvolvem e a sociedade é disturbada, é perturbada. Se eu posso não acumular, viver com o mínimo necessário, claro, não precisa ficar sem nada. Essa não é a ideia de ficar sem nada. A ideia é de ter aquilo que é necessário, que eu posso usar, porque muitas vezes tem coisas também que eu uso para poder trabalhar melhor, para poder ajudar os outros, para ser mais eficiente. Então, a parigraha, ou todos os princípios do yoga, buscam o equilíbrio. Não são princípios extremos. Não é que devemos ser extremos, mas devemos encontrar essa linha de meio, esse caminho do meio. Então, a parigraha seria não acumular. Claro, existem os requisitos mínimos, o que eu preciso para viver. Mas esses requisitos podem mudar dependendo do tempo, ou seja, período histórico, dependendo do espaço, ou seja, onde uma pessoa vive. Por exemplo, um vive num país quente, outro vive num país frio, as necessidades mínimas são diferentes. E pode também mudar de acordo com a pessoa, com a profissão de cada um. Uma pessoa necessidade talvez de um veículo ou mesmo 2 veículos, a outra pessoa talvez não tenha necessidade, dependendo da profissão de cada um. Então, requisitos mínimos não quer dizer que é a mesma coisa para todo mundo. Não. É o que cada um realmente tem necessidade, vai de acordo com a parigraha. Se eu estou acumulando mais do que eu tenho necessidade, coisas supérfluas que eu nem uso, que eu desperdiço, então é contra esse princípio de aparigraha. Esses requisitos mínimos, às vezes, também são determinados pela sociedade. A sociedade exige certas coisas, então o requisito mínimo pode mudar. Isso sempre com esses 3 fatores: tempo, espaço e pessoa. E então, praticamente, isso é a parigraha. Um outro detalhe que a parigraha, ou todos os princípios de Dhyama, e realmente a palavra Dhyama significa um certo controle, controlar. No aparigraha, eu estou controlando a minha relação com o mundo objetivo, ou seja, os objetos, as coisas, os bens. Uma outra
um outro controle, que é um outro princípio de Dhyama, que nós vimos na aula anterior, que seria o Brahmacharya, é um controle do mundo subjetivo. O mundo subjetivo aqui, o que seria? Seria eu conseguir perceber Brahma em todas as coisas. Ou seja, em vez de ver o objeto como objeto mesmo, eu estou vendo consciência cósmica, ou Brahma. Aí seria Brahmacharya. No Aparigraha, eu estou vendo o objeto e eu vou usar o objeto do modo mais apropriado, do modo mais correto. Não vou acumular objetos, vou ter o que eu preciso e vou dar a chance e oportunidade a todos de terem o que eles precisam. Aí seria a Aparigraha. Esses 5 princípios de Dhyama são muito importantes para os seres humanos viverem em sociedade. Então, por quê? Como viver na sociedade? Quando a gente vive na sociedade, temos muitos membros na sociedade. Temos que dar oportunidade a todos se desenvolverem, utilizarem o máximo potencial deles e alcançarem a meta final. Então, a criação de uma boa sociedade depende da ajuda recíproca dos vários membros e de um comportamento cooperativo. Se tem muito individualismo, é muito difícil uma vida assim saudável, uma vida social saudável. Por isso, os 5 princípios de Dhyama são princípios fundamentais para uma sociedade equilibrada e para uma nossa relação boa com o mundo externo, com as pessoas. E aqui eu vou abrir um parênteses, por exemplo. Por que é importante por que são importantes esses 5 princípios de Dhyama? Normalmente, a gente vai escutar muitos conselhos de como criar uma boa sociedade, de como manter uma boa relação com as outras pessoas. E vão ter tantos pontos. A gente pode comprar tantos livros que vão falar, que nos vão ensinar como ter uma boa relação com os outros. E no final, a gente não vai nem ter tempo de ler tudo, aprender tudo e aplicar tudo, porque vão ser tantas coisas. Esse conhecimento do yoga, o que faz? Resume em 5 pontos o que é necessário para manter uma relação boa com os outros seres e para criar uma sociedade equilibrada. Então, temos 5 pontos. Se a gente pode trabalhar nesses 5 pontos diariamente, vamos estar assegurados que a nossa relação com o mundo externo vai melhorar, a nossa relação com as outras pessoas vai melhorar. E sempre que a gente estiver enfrentando situações de conflito com outras pessoas, com outros seres, a gente pode pensar qual o ponto de Dhyama que eu posso aplicar nessa situação. E também posso analisar, estou seguindo esses 5 pontos de Dhyama? Vê, 5 é já alguma coisa que eu posso seguir. Se alguém me diz que tem que seguir 20 pontos, 30 pontos, já começa a ficar difícil, mas são 5 só. Então, 5 pontos que eu posso seguir para ter uma boa relação com as pessoas, com os outros seres, com o mundo externo. Se eu consigo trabalhar nesses 5 pontos, segundo esse conhecimento muito antigo do yoga, a gente vai ter sucesso na relação nossa com
as entidades, os seres externos. Então, assim completamos os 5 pontos de Dhyama. Então, vocês agora já têm todos os ingredientes, as ferramentas necessárias para ter uma boa relação com o mundo externo. Recordando que esses 5 pontos de Dhyama, como eu dizia agora mesmo, são ferramentas que eu tenho à minha disposição, mas ferramentas são úteis quando eu uso. Se eu não faço uso dessas ferramentas, não me vão ajudar. Então, é importante que em todas as situações que eu estou relacionando com o mundo externo, eu penso nesses 5 pontos. Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa, já começo a preparar. Se eu vou conversar com essa pessoa, eu não vou não vou causar nenhum mal a essa pessoa. Isso eu tenho que ter sempre cuidado que não vou causar mal a essa pessoa. E eu vou conversar, o uso das palavras, vou dizer a verdade, também procurando trazer bem-estar. Aí já ponto de Satya. E assim, cada vez que eu encontro um outro ser, é uma oportunidade de praticar Dhyama. Bem, ok, então vamos continuar. Ok, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou saltar. Vou saltar essa pergunta e vamos diretamente à nossa meditação de hoje. A meditação que fazemos usando o mantra Bhavanam Kevalam e sentindo que tudo que está aqui é consciência cósmica. Cada objeto, cada ser, cada coisa, tudo é consciência cósmica. E eu tento não pensar em todos esses objetos, mas somente ter aquele sentimento que eu estou rodeado por consciência cósmica. É como se é um sentimento de uma paz profunda e de uma luz efulgente que me rodeia, que me absorve, e mantendo esse sentimento e essa ideia e essa visão, eu continuo repetindo o mantra na minha mente. Se vêm outros pensamentos, eu continuo com o mantra. Mesmo que seja um pensamento muito bom, muito bonito, oh, que beleza, não. Eu quero o mantra, quero meditação, quero consciência cósmica, não quero ser absorvido ou atraído por todos esses pensamentos. Bem, eu vou usar o violão, cantamos um pouco o mantra, meditamos e vamos experimentar a meditação. Bem, fechem os olhos. Vamos meditar com o mantra Baba Nam Kevalam. Tudo é consciência cósmica. Fechamos os olhos, sentados em uma posição confortável. Estamos conscientes de tantas coisas, talvez pessoas e tudo que estão perto, ao nosso redor. Imaginamos que tudo é consciência cósmica. Como uma luz efulgente que me envolve,
cantamos o mantra Bhavanam Kevalam. Depois permaneceremos em silêncio, repetindo o mantra mentalmente. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Continuamos meditando, repetindo o mantra mentalmente, Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam
Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam. E continuamos meditando com o mantra Bhavanam Kevalam. Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam E agora voltamos aqui, estamos aqui agora, conscientes, e podemos abrir os olhos. Bom, essa foi a nossa breve prática de meditação. E vamos ver como vocês se sentem depois dessa pequena meditação com o mantra universal Bhavanam Kevalam. Bem, uma metade, ok. Mais da metade já deu a resposta. Já passando dos 80%, ok, tá bom. Então, hoje, como se sentem depois da meditação? 67% de vocês muito mais calmos ou calmas e tranquilos, tranquilas, sim, muito bom. E 33% mais calmos e tranquilos, calmas e tranquilas. Bem, ok, foi muito bom. E mostro para vocês o resultado, esse é o resultado. Ok, então fechamos aqui e vamos para a segunda parte da lição de hoje.
Enquanto na primeira parte a gente completou os pontos de Yama, na segunda eu vou para o terceiro ponto de Niyama. E lembrando sempre que o Niyama são aquelas práticas de controle internas. Então é assim, é a nossa relação com nós mesmos. E depende só da gente, não depende de outras pessoas. E esse ponto de hoje é um ponto muito importante, é o ponto de tapa. E eu falei no princípio da aula, falando do esforço que seria necessário para praticar meditação, para começar nesse caminho da meditação. E o tapa próprio representa isso, um certo sacrifício pessoal para alcançar um objetivo maior, para ajudar o próximo. Então, esse objetivo, digamos, esforço, esse sacrifício que a gente faz, é tapa. Então, na prática de tapa, é necessário um certo sacrifício para alcançar um objetivo maior. No nosso caso aqui, qual seria o tapa de vocês nesse curso? É meditar todo dia 2 vezes. Porque às vezes o dia está muito corrido, tem muitas coisas para fazer, não encontra o momento, tempo, lugar. Então tem que fazer um esforço. E esse esforço é o tapa. Tapa é um ponto de niyama. Então se a gente faz esse esforço, vamos ter certos resultados. Vamos alcançar esse nosso objetivo maior. Então é importante porque é um dos pontos de niyama. Como eu disse antes, tem 5 pontos de yama para cuidar da nossa relação com as entidades, as coisas, as pessoas fora da gente. Tem esses 5 pontos de niyama para manter o nosso equilíbrio interior pessoal. Então, fazer esses sacrifícios para alcançar algo maior, fazer um sacrifício para ajudar uma outra pessoa, faz parte de tapa. É esse espírito de sacrifício para alcançar algo maior ou para o bem-estar da humanidade. Isso ajuda a superar o egoísmo. Se eu tenho um egoísmo muito forte, tenho muito egoísmo, vou sempre estar pensando eu. Mas na meditação eu quero pensar na consciência cósmica. Se eu estiver pensando eu, não vou ter oportunidade dessa expansão mental, de conectar-me com a consciência cósmica. Então é um ponto bem importante esse ponto do tapa. A gente pode dizer que é um certo sacrifício pessoal. Vou citar Buda aqui, que Buda dizia vencer a ganância pela caridade. Então, e a caridade a gente tem que fazer um grande esforço para fazer. Ou vencer a falsidade através da verdade. Ok. E uma outra coisa, um ponto que eu pus aí no final, que temos necessidade de conhecimento para seguir o tapa. Por quê? Porque em muitos caminhos espirituais, religiosos, as pessoas interpretam de um modo errado esse tapa. Essa ideia do sacrifício. Então fazem sacrifícios às vezes inúteis, fazendo coisas que causam mal ao corpo, que não beneficiam, não trazem benefícios para ninguém, nem para mim, nem para a sociedade. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que bate nela mesma, não? Até causar mal, até ficar sangrando, pensando que estou fazendo um grande sacrifício e vou alcançar a minha meta espiritual. Mas
às vezes é um sacrifício sem necessidade, sem fim e sem benefício também. Então, um pouco de conhecimento de o que realmente é esse tapa é importante, para a gente não ir praticar alguma coisa que não vai fazer nada de bom nem para mim, nem para os outros. Então, esse é o ponto de tapa, é um ponto importante, um ponto, às vezes, que pode ser mal entendido, mas que, com um pouco de conhecimento, um pouco de bom senso, um pouco de lógica, de racionalidade, a gente pode seguir. É claro que a sociedade de consumo que a gente vive não encoraja o tapa, não encoraja ninguém de fazer um pequeno sacrifício. Todo mundo quer tudo para si mesmo, quer só usufruir de tudo. Todo mundo pensa, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquilo. E pouca gente está pensando que eu posso sacrificar um pouco para melhorar a sociedade. Eu posso sacrificar um pouco para melhorar a minha vida familiar. Eu posso sacrificar um pouco para fazer a minha meditação, que vai trazer benefício para todo mundo, para mim e para todo mundo e para a sociedade. Então, esse é o tapa, uma prática de niyama. Repetindo essa história de prática, no início, a gente talvez não seja muito bom nesse ponto, talvez eu ainda pense muito em mim e tudo, mas eu começo praticando, fazendo um pequeno esforço, um esforço maior, e pouco a pouco isso se transforma em parte da minha própria natureza. Então, a ideia de praticar é a ideia mais importante aqui. Praticar a meditação, praticar os pontos de dhyana, praticar os pontos de niyama. Nesse praticar, a gente fica mais forte. E sempre aquela comparação com o corpo físico. Se a gente quer ficar forte fisicamente, tem que fazer exercício todo dia, vários exercícios para ficar em forma, o mesmo para ficar em forma mentalmente. Exercícios, nesse caso um exercício mental. Bem, então completamos 3 pontos de dhyana. Anotem bem, porque essa semana procurem praticar parigraha e praticar tapa. Eu vou fazer um pequeno resumo da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aí na janelinha das perguntas. Ok. Bem, então vamos para o resumo. O que nós falamos hoje? Falamos sobre a parigraha. Então pensa, a parigraha, não acumular. Ou seja, não ter demais, supérfluo. Melhor ter o mínimo necessário. O supérfluo vai só dar problema. Então, esse é o aparigraha. E esse aparigraha é o controle do mundo objetivo, do mundo externo, do que a gente está entrando em contato através do nosso corpo, os nossos sensos, os nossos órgãos motores. Bem, então isso foi a primeira parte. Fizemos a meditação breve, uns 5 minutos, hoje nós fizemos, e vocês veem que tem um efeito. A maioria de vocês sentiu um bom efeito. E mesmo, ou todos vocês sentiram um efeito dessa pequena meditação que a gente fez. Então, pensa bem, se vocês fazem todos os dias, esse efeito vai ser acumulado. E, por último,
eu falei de tapa, um ponto de niyama, depende só da gente, esse ponto do sacrifício. Não sacrifício inútil, mas sacrifício com objetivo. Objetivo, ou ajudar o próximo, ou melhorar a mim mesmo. Senão, não tem sentido. Ok? Então, esse é um ponto de niyama, tapa. Prática da semana, meditar de manhã, primeira coisa do dia, meditação. 5 minutos, ok. Podem levantar-se, refrescar o corpo um pouco para ficar um pouco mais desperto. 5 minutos, repete o mantra. Pode repetir cantando, só repetindo a frase. Repete o mantra por 5 minutos, ok? Põe o relógio, marca os 5 minutos, o cronômetro, e ali fica 5 minutos repetindo o mantra, mínimo. Claro, eu sei que alguns de vocês são pessoas que já meditam, fazem mais tempo. Ok, continuem fazendo mais tempo e tudo. Eu estou falando o mínimo. Depois, uma segunda meditação. Uma segunda meditação vai fazer uma diferença muito grande. Qual o melhor horário? Antes do jantar. Por quê? Porque é melhor meditar com o estômago vazio. E se não tem tempo antes do jantar, antes de dormir, porque aí vai dormir mais tranquilamente. Bem, e durante essa semana, atenção especial à tapa e à parigraha. Até escreve num pedaço de papel, tapa, sacrifício, a parigraha, não acumular, põe ali, todos os dias dessas semanas, o que for possível, seguir a parigraha e tapa. Por exemplo, olha na casa de vocês, quantas coisas supérfluas tem. Realmente que não tem utilidade, que está ali. Ok, doa, dá em doação. Talvez alguém tenha necessidade do que a gente tem e não está usando. Então, é um pouco a parigraha. Quem vai ser beneficiado? Todo mundo, você que deu e quem recebeu. Vai criar uma situação muito positiva. Aí, esse é a parigraha. Bem, então, agora passamos às perguntas. Se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Ok, eu vou ver aqui se eu vou ler na janela da pergunta. Tem uma pergunta aqui. Dada, o que é o Instituto Path of Bliss? Explica um pouco sobre a Ananda Marga e o que significa a prática de meditação. Obrigado. Ok, Path of Bliss ou Ananda Marga é a mesma coisa. Ananda quer dizer caminho, né? Path quer dizer caminho. Marga. Marga quer dizer caminho, né? E Ananda quer dizer bem-aventurança ou bliss. Então, Ananda Marga, o caminho da bem-aventurança ou Path of Bliss. Qual a ideia da Ananda Marga? A ideia da Ananda Marga são duas coisas. Uma é ajudar todo mundo a experimentar esse bliss, é experimentar essa bem-aventurança ou essa autorrealização, iluminação. E a outra é ajudar as pessoas no máximo que a gente puder. Por exemplo, eu não posso ir falar com alguém para meditar se a pessoa não tem comida. Então, primeiro eu tenho que dar comida, quando a pessoa estiver satisfeita, aí eu posso falar de meditação. Então, a Ananda Marga tem uma parte de serviço
e uma parte de autorrealização. Ajudar as pessoas no caminho da autorrealização e fazer serviço às pessoas. A Ananda Marga existe no mundo inteiro e é muito espalhada, mas não é muito grande. É uma organização mais ou menos pequena, mas muito espalhada. E a gente tem monges, como eu, Dada, e a gente tem monjas, Didi, são mulheres. E temos essa ideia que homens e mulheres trabalham em coordenação, todos dois são importantes, como duas asas de um pássaro. O pássaro voa porque tem duas asas que funcionam de modo síncrono, em coordenação. E essa é a ideia um pouco da Ananda Marga. E a gente, os monges, as monjas, a gente viaja no mundo inteiro ensinando essas práticas. E agora estou usando também a internet para ver se eu consigo alcançar um máximo número de pessoas. Bom, se tiver alguma outra pergunta, podem escrever. Ok, tem uma pergunta aqui. Relativamente aos pontos de Dhyama, qual seria o mais importante? Olha, no caso de Dhyama Niyama, eu diria que todos são importantes. Imagina uma figura muito equilibrada, ou como uma estrela de 5 pontas, não? Se falta uma, a figura não está muito equilibrada. Ou a minha mão, eu tenho 5 dedos. E todos são importantes. Todos têm uma função. Para ter a mão equilibrada, fazendo tudo, por exemplo, se eu tenho que bater no computador, eu uso todos os 5 dedos, né? Então, todos esses pontos são importantes. Não precisa pensar qual o mais importante, qual o menos importante. Dá atenção aos 5, dependendo da situação. Bem, aqui tem uma outra pergunta. Dada, como sabemos que alcançamos o estado de iluminação? A gente muitas vezes pergunta isso, mas no momento que a gente alcançar, a gente vai saber. Mas antes disso, eu queria dizer que não é tão necessário pensar nisso. É mais importante pensar como eu posso praticar. Entende? Por quê? Praticando, eu sei que cada vez eu estou melhorando, cada vez eu estou chegando mais perto. É como se eu estou indo na montanha. Não? A gente sempre quer saber quando que eu vou chegar. Mas é importante aquele movimento, eu sabendo que eu estou movendo, que um dia eu vou chegar. Não? E vou contar uma história. Vou contar uma história simbólica, não? Tinha um discípulo que perguntou para o mestre: Mestre, quando eu vou chegar à realização? Aí o mestre respondeu: você vai chegar à sua realização em tantos anos quanto as flores dessa árvore. E eles estavam sentados debaixo de uma árvore, a árvore estava toda verdinha, cheia de flores, de folhas, milhares de folhas. Aí esse discípulo olhou e ficou muito feliz. Aí tinha um outro discípulo que viu tudo isso, não? Aí depois perguntou para ele: mas por que você ficou feliz? Ele falou que você ia alcançar a realização em tantos anos quanto tinha folhas na árvore. Tem milhares de folhas nessa árvore.
Aí o outro discípulo falou assim, mas ele disse que eu vou alcançar. Entende? É um número, mesmo que tinham tantas folhas, o número de folhas era limitado, ia terminar, então quer dizer que ele ia alcançar. E só sabendo isso, ele ficou feliz. Então, não tem, assim, eu não posso dizer, se eu pratico meditação por 5 anos, eu vou alcançar isso, se eu pratico 10 anos, se eu pratico 20 anos, eu chego na iluminação. Não, não tem isso, é tudo relativo. Pode ser que venha imediatamente e pode ser que passam tantos anos. O importante é que, por exemplo, a nossa vida, nós temos esse corpo, talvez esse corpo vai durar 100 anos, vamos dizer que o corpo vai durar 100 anos. E depois de 100 anos, o corpo está velho, não funciona mais, eu tenho que deixar esse corpo. O período que eu tenho para alcançar a realização vão ser esses 100 anos, até o momento da morte. Eu tenho que alcançar mesmo no momento da morte está bom, mas se passa o momento da morte, aí vou perder a chance. Então a última oportunidade é aquele momento que eu estou deixando o corpo. E se eu praticar regularmente tudo, claro, eu tenho muitas possibilidades de alcançar nessa vida mesmo, né? Ou então, se não alcançamos nessa vida, ok, vamos para a próxima e continuamos, e sempre nesse movimento. Bem, ok. Parece que não tem nenhuma outra pergunta. Então eu vou terminar a aula de hoje, que é a número 6. Tem só mais uma. Vocês que estão participando ao vivo, ok, continuem com a meditação. Vocês que vão ver esse vídeo depois, tentem sempre meditar regularmente 2 vezes por dia. E eu desejo o melhor sucesso para vocês e que alcancem esse estado de iluminação o mais rápido possível. Namaskar, boa noite. Para manter contato com a gente tem esses links, que é a página do Path of Bliss, o Facebook Meditar Sempre e a minha página dadas.info ou o meu canal de YouTube. Vocês podem registrar, fazer inscrição no canal e sempre receber as novidades. Bom, muito obrigado.